Olá, maravilhosos e maravilhosas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Música e Mente. E hoje, seguindo o estudo do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, nós vamos iniciar o capítulo 19, como o subconsciente remove o medo ou como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Gente, é um tema que afeta a todos nós, né, em algum momento aí da nossa vida. Medo. Quem que nunca se sentiu paralisado diante de um desafio ou inseguro sobre o que fazer logo a seguir, né? Mas aqui no canal acreditamos nesse poder transformador do subconsciente e das afirmações positivas. Então eu já convido vocês a curtir esse vídeo, compartilhar com quem possa se beneficiar dessas reflexões e deixar aqui abaixo nos comentários as suas experiências, as suas reflexões, os seus aprendizados e a ler o que os amigos deixam aqui. Tem muita coisa boa nos comentários, tá? E aí nós vamos juntos crescer, superar os medos que nos bloqueiam. Então vamos iniciar lá a primeira parte, né? E vamos imaginar a seguinte situação. Um dos alunos do autor foi convidado a fazer um discurso importante para uma grande plateia em um evento profissional. Nós podemos nos imaginar lá no lugar dele, né? Mas o convite que deveria ser ali um motivo de orgulho acabou gerando pânico. O medo de falar em público tomou conta dele. E ele que sentia que era impossível encarar aquele desafio com confiança. Quantos de nós já sentimos algo parecido? Sabe aquela sensação de incapacidade, de insegurança diante de uma situação nova, de um grande desafio? Mas o aluno encontrou uma solução que todos nós podemos usar. Durante várias noites, ele dedicava ali alguns minutos para se sentar calmamente numa poltrona. Ele fechava os olhos, respirava fundo e aí nesse estado de relaxamento, ele repetia para ele mesmo, com bastante convicção, algumas frases simples e poderosas, tá? Por exemplo, vou vencer esse medo, estou vencendo nesse instante, falo com tranquilidade e confiança, estou relaxado e à vontade. E aí, com essas afirmações, ele começou a trabalhar diretamente no seu subconsciente, usando uma técnica simples, mas extremamente eficaz. O subconsciente, como nós sabemos, é altamente receptivo às sugestões que nós damos a ele. Quando nós mantemos a mente relaxada e repetimos essas frases de forma positiva, nós vamos plantando sementes de autoconfiança e calma na mente subconsciente. O que nós podemos tirar dessa história desse rapaz? A primeira lição é que o medo é um sentimento que pode sim ser controlado e ser superado. Ele não precisa nos paralisar. Assim como esse aluno do autor, nós podemos usar a força do nosso subconsciente para reverter essa sensação. Mas para isso nós precisamos primeiro nos acalmar, entrar em um estado de relaxamento e aí alimentar a nossa mente com pensamentos positivos. E isso é algo que todos nós podemos fazer. Se alguma vez nos encontrarmos em uma situação em que o medo ou a ansiedade tomam conta, nós podemos seguir esse exemplo. Podemos nos sentar calmamente, fechar os olhos, respirar profundamente e repetir para nós mesmos que somos capazes, que vamos superar o desafio e que estamos no controle. Essas afirmações, quando feitas repetidamente, são como pequenas sementes que com o tempo começam a crescer no nosso subconsciente. E aí vai gerar calma, confiança, equilíbrio, né? Essa prática é como um processo de osmose mental. Os nossos pensamentos conscientes, quando bem direcionados, atravessam a membrana do nosso subconsciente e começam a influenciar a maneira como nos sentimos e como agimos. O medo
que antes parecia imenso, ele vai diminuindo à medida que nós alimentamos a nossa mente com pensamentos de força, de segurança. Vamos refletir juntos aqui. Quantas vezes nós deixamos o medo nos impedir de realizar algo importante? E se em vez de fugir, nós enfrentássemos esse medo com as ferramentas que temos à nossa disposição? O poder do nosso subconsciente está sempre ali, pronto para nos ajudar, mas cabe a nós decidir como utilizá-lo. Então, portanto, a partir de agora, vamos nos comprometer a praticar o que nós aprendemos. Sempre que o medo surgir, nós vamos nos lembrar dessa técnica. Calma, afirmações positivas e confiança no poder do subconsciente. Assim nós estaremos no controle e aí o medo perderá o poder de nos paralisar. Afinal, como aluno do autor, também podemos fazer nossos discursos na vida. Sejam esses discursos enfrentar um novo trabalho, falar em público ou qualquer outro desafio, né? E aí nós podemos fazer isso com equilíbrio, confiança e tranquilidade. Gente, o medo não nos define, e sim o que escolhemos fazer com o medo. Mas vamos falar agora do maior inimigo do homem. Vamos continuar o nosso estudo e vamos refletir sobre uma verdade que afeta a todos nós. O medo, que é muitas vezes considerado o maior inimigo de todas as pessoas. O medo, ele está por trás de tantos dos nossos fracassos, das nossas doenças e das crises que enfrentamos nas relações humanas. Quantos de nós já não fomos paralisados pelo medo? Seja o medo do passado, medo do futuro, medo da velhice, medo de perder a sanidade ou até mesmo da morte, né? O medo está sempre ali presente de uma forma direta ou de uma forma indireta em nossas vidas. Mas, gente, aqui está o ponto principal. O medo é um pensamento em nossa mente. Isso significa que, na verdade, o que temos medo não é algo concreto ou real, mas nós temos medo dos nossos próprios pensamentos. Pensa sobre isso, ó. Quantas vezes o medo nos impediu de fazer algo e depois nós percebemos que aquilo que nós temíamos nunca aconteceu? Muitas vezes nós nos deixamos controlar por pensamentos de medo que não tem nenhuma base na realidade. Uma analogia muito interessante que nós podemos refletir é a de uma criança pequena que fica apavorada quando ela ouve dizer que tem um monstro debaixo da cama. Para ela, aquele medo é real e ela não consegue dormir. Ela fica tensa, ela fica imaginando o monstro que pode surgir a qualquer momento. Mas daí o que acontece quando o pai acende a luz e mostra que não tem nada debaixo da cama? A criança, de repente, ela se sente aliviada, porque ela percebe que aquilo que a estava aterrorizando não existia de verdade. O monstro era apenas uma criação da sua mente. Mas tá, o que nós podemos aprender com uma história dessa? Da mesma forma que o medo da criança era irreal, a maioria dos nossos medos também são. Muitas vezes eles não têm nenhuma base no mundo real. Eles são apenas sombras, eles são fantasias que nós criamos em nossa própria mente. E o que são as sombras? É algo sem substância, sem realidade. Mas assim como a luz dissipou o medo da criança, nós podemos usar a luz da nossa compreensão para dissipar os nossos próprios medos. Quantos dos nossos medos são como esse monstro debaixo da cama? Quantas vezes nós ficamos presos, paralisados por coisas que, na verdade, só existem na nossa mente? O medo, ele é uma ilusão que nós criamos. E a boa notícia é que, assim como ele foi criado por nós, ele também pode ser eliminado por nós. O maior inimigo de todos os povos não é algo externo, mas algo interno. É o medo que carregamos em nossa mente. Ele só tem o poder que nós damos a ele.
quando nos tornamos conscientes disso, nós começamos a nos libertar dessa prisão mental e nós passamos a encarar a vida com mais coragem, confiança e com mais clareza. Então, a partir de agora, sempre que o medo tentar tomar conta de nós, vamos nos lembrar de acender a luz da compreensão. Vamos desafiar aí os nossos medos, vamos olhar para eles com racionalidade e perceber que a maioria deles não tem mais substância do que as sombras de um monstro que nunca existiu. A verdadeira liberdade, ela começa quando nós entendemos que somos mais fortes do que os nossos próprios pensamentos de medo. Então, que possamos todos refletir sobre isso e a cada dia buscar aí acabar com essas sombras, né? Aí nós vamos passar a viver com mais coragem, com mais confiança e com mais fé. O medo só tem o poder que nós damos a ele. E nós temos o poder de tirar esse medo de nossas vidas, ok? Faça as coisas que teme. Encara o seu medo, né? O que significa encarar o seu medo? É um conceito poderoso que pode transformar aí a maneira como como nós lidamos com os desafios das nossas vidas, né? Ralph Waldo Emerson, um grande filósofo e poeta do século XIX, ele falou o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Conselho simples, né? Mas olha só, tem um segredo muito grande dentro desse conselho sobre como nós podemos vencer nossos medos. Quando nos deparamos com situações que nos amedrontam, a tendência natural é fugir, evitar, né? Tentando aí nos proteger desse desconforto. Mas o que acontece quando nós fazemos isso? Na verdade, nós estamos dando ainda mais força ao medo. Ele cresce, ele se alimenta da nossa hesitação e ele se torna um obstáculo cada vez maior em nossas vidas. Então o autor, ele nos conta aqui que ele tinha um medo profundo de falar em público. Imagina, gente, Joseph Murphy, que passou depois a ensinar sobre o poder do subconsciente, tinha pavor de estar diante de uma plateia. Se ele tivesse cedido a esse medo, se ele tivesse escolhido o caminho da fuga, hoje nós não estaríamos aqui estudando juntos sobre essas verdades transformadoras. Mas o que aconteceu? Ele decidiu seguir o conselho de Emerson. Mesmo tremendo por dentro, mesmo sentindo aquele medo esmagador, ele foi para as palestras. Ele encarou o público e ele fez o que lhe causava pavor. Sabe o que aconteceu? Com o tempo, o medo foi desaparecendo. A cada vez que ele enfrentava aquela situação temida, o medo perdia força. Até que finalmente ele pôde ficar à vontade e até mesmo apreciar aquele momento que antes parecia impossível para ele. E com isso, encontramos a chave. O medo só existe enquanto nós o alimentamos. Quando nós enfrentamos, quando fazemos exatamente aquilo que nós tememos, nós estamos cortando o suprimento do medo. Ele começa a murchar, ele começa a enfraquecer, até desaparecer completamente. Isso não significa que é fácil, tá? Mas significa que é possível. A morte do medo é certa quando nós tomamos a decisão consciente de enfrentá-lo. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque nós sentimos medo? Quantas oportunidades nós perdemos porque não queremos enfrentar aquela sensação desconfortável? Quando nós escolhemos evitar, nós estamos apenas fortalecendo o que nos paralisa. A verdadeira mudança começa quando nós afirmamos positivamente que somos capazes de dominar os nossos medos. Quando tomamos essa decisão em nossa mente consciente, nós estamos liberando o poder do nosso subconsciente para nos apoiar. E é esse poder que nos dará a força necessária
para seguir em frente, mesmo quando nós sentimos medo. Então, a partir de agora, nós vamos encarar nossos medos de frente. Nós vamos fazer exatamente aquilo que nos assusta. Nós vamos confiar que a cada passo o medo vai perdendo a sua força sobre nós. E não vamos deixar nunca de nos lembrar que a morte do medo é certa quando nós escolhemos enfrentá-lo. Então, gente, que nós possamos todos juntos tomar essa decisão corajosa de enfrentar os nossos medos e de viver uma vida com mais liberdade e com mais confiança, né? Eu vou parar essa primeira parte do capítulo 19 aqui, tá? Eu espero que nós tenhamos refletido sobre como que nós podemos enfrentar os nossos medos e usar o poder do nosso subconsciente para superá-los. Vamos nos lembrar sempre que o medo só tem o poder que nós damos a ele. Quando decidimos encará-lo de frente, ele perde a força. Então, da próxima vez que o medo surgir, respira fundo, use as afirmações positivas e confie na força do seu subconsciente. E claro, continuem conectados aqui no canal Música e Mente, onde nós sempre buscamos aí trazer conteúdos inspiradores, né, e que ajudam na transformação pessoal. Então, até o próximo vídeo. E não esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, ok? Muito obrigada!